Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia de jornada, uma vida com propósitos. Hoje é o nosso 30º dia, né? E o tema de hoje é formado para servir a Deus. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, né? E abrir lá em Jó 10, o verso 8, que vai dizer assim: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isaías 43, 21 vai dizer: O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam e outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais aos cumprimentos dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Efésios 2, 10. A palavra poema vem do termo grego, que também é traduzido por criação. Por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus, não é produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e cuidada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigada por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmos 139, o 13 e o 14. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139, 16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidades e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses
fatores, criei um acróstico simples. Forma. Neste capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma, que o F vai significar forma espiritual, o O, opções do coração, R, recursos pessoais, M, modo de ser e A, áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Vê Romanos 12, do 4 ao 8, 1 Coríntios 7, 7, 1 Coríntios 12, Efésios 4, do 8 ao 15. São habilidades especiais exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso, são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Efésios 4, 7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter, é Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios 12, 11. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios 12, do 29 ao 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como um meio de ajudarmos toda a igreja. 1 Coríntios 12, 7. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de um dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dons dos outros irmãos, dos outros cristãos, e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo.
1 Coríntios 12, 5. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 maneiras. Forma: atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27, 19. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Ver Salmos 34, 7, Provérbios 4, 23 e Mateus 12, 34. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação e serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Vê Deuteronômio 11:13, 1 Samuel 12:20, Romanos 1:9, Efésios 6:6. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertem paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e os outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar um ministério que Deus pretende que você desenvolva.
Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo algo, o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou impressioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensa, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso para a glória do Senhor. Amém. Que palavra, né? Que traz tanto impacto aos nossos corações. Mas eu creio que o Senhor hoje nos trouxe uma clareza, né? Até porque Ele afirmou a nossa singularidade, né? Não existe um molde igual o meu e o seu, né? Somos pessoas únicas. E aqui, como a gente viu, a batida do nosso coração é única, o nosso timbre de voz, a nossa digital, a nossa íris dos nossos olhos. Então, somos feitos de uma forma única. E dessa mesma forma, Deus distribuiu dons para cada um de nós. E isso me alegra muito o coração, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar em querer fazer algo invejando o outro, né? Sendo que Deus nos criou de uma forma singular e nós não precisamos ser cópias de ninguém, porque se precisássemos ser cópias, Deus teria feito a gente tudo igual. Mas Ele não, fez a gente com emoções diferentes, né? Então, toda uma particularidade. Então, eu não preciso olhar para outras pessoas e querer o que elas têm, porque eu sei que eu sou única, né? Porque o Senhor me fez de uma forma única. O Senhor pensou em mim do jeito que eu sou. E tudo aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos, eu irei fazer conforme as características que Ele colocou em mim. Então, você não vai adorar como outra pessoa. A forma como você se relaciona com Deus, ela é única. Então, nós precisamos colocar isso nas nossas mentes, né? E procurar entender qual é o local que nós devemos servir, né? Que nós possamos servir apaixonadamente, a fazer isso com amor, né? Com intensidade.
E eu creio que a nossa jornada fica muito mais leve quando a gente tem essa compreensão. E é isso que o Senhor trouxe hoje ao nosso coração, né? Essa singularidade e a forma de nós aprendermos para servir o quê? Inteiramente, de coração inteiro, né? Então o Senhor, Ele falou muito ao meu coração hoje, né? Que Ele tenha falado ao seu coração. Esse tema é um tema que o Senhor tem tratado muito comigo, porque antes de a gente entrar nesse tema, o Senhor já havia falado comigo e o Senhor disse para mim que estava me dando um coração de serva e que agora eu aprenderia a servi-lo, né? E a gente tem a mania de achar que nós só servimos a Deus em coisas extraordinárias, em coisas grandiosas, onde pessoas estão vendo, mas não, muitas vezes é no ordinário, né? É nas coisas simples que nós estamos ali, sendo servas do Senhor, sem que ninguém veja, mas Ele está lá vendo, porque Ele é o principal de tudo. E eu lembro que um dia o Senhor disse para mim que o meu chamado era amar vidas, independente de circunstâncias, né? E hoje eu provo desse amor, né? E também eu tenho exalado desse amor e eu tenho compreendido. Então tudo que eu faço apaixonadamente. E pra mim não é nenhum peso, né? Às vezes as pessoas olham pra mim e fazem, mas tá dando trabalho, mas pra mim não é, porque eu faço com prazer, entendeu? Porque quando a gente entende o nosso chamado, a gente não precisa estar caindo na armadilha da comparação, né? Certa vez eu escutei algo, uma pessoa estava pregando e ela disse que certa pessoa da igreja chamou e disse, eu já descobri o meu talento. E o meu talento é o louvor. E a pessoa disse, tem certeza que esse é o seu chamado? Você já canta? Não, nunca cantei. E quando foi cantar, não se encaixava no louvor. E quando a pessoa foi falar isso, a pessoa ficou com raiva, se entristeceu. Mas ok, certamente ela teria visto, ela gostava, achava bonito e ela achou que aquilo era pra ela. Só que muitas vezes não é. Então uma coisa também que Deus colocou no meu coração esses dias é não tente se encaixar em coisas, em lugares que eu não te coloquei. Não tente se encaixar em cantos e lugares que eu não te coloquei. E como é maravilhoso a gente ter a compreensão sobre isso e sermos amadurecidos nisso, né? Porque aí a gente não fica perdendo tempo e nem fica pecando, nem fica atrapalhando o outro, né? Nem tomando o lugar do outro. Então, que essa palavra ela venha ser fortemente, né, ministrada aos nossos corações. E pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para reflexão é: fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12:6. E a pergunta para a nossa meditação de hoje é: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso, né? Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações e que venhamos meditar sobre esse assunto. Se você ainda tem dúvida sobre qual o seu chamado, o seu serviço, os seus dons, se de certa forma você olhava para alguém enciumado ou invejando, né? Porque isso existe, gente. Isso existe, né? Quantas vezes eu não olhei para pessoas e digo, como eu queria ser como fulano, né? E hoje em dia eu não quero ser igual a ninguém,
Eu quero carregar a essência que Deus separou para mim. E eu sempre oro pedindo ao Senhor que eu não queira ser igual a ninguém. Porque eu sei, eu entendo agora que o Senhor me fez de uma forma única, né? Então, ninguém vai fazer como eu. Então, se Deus deu algo para alguém, e também a gente não deve também julgar também as outras pessoas. Porque a gente não pode esquecer que quem deu aquele dom, aquela pessoa foi Deus. Então, ao mesmo tempo que eu olho para aquela pessoa e digo, fulano nem devia estar aí, né? Eu tô dizendo que Deus fez uma má escolha. Então, que nós venhamos prestar atenção, né? Deixar que fulano se resolva com Deus, mas prestar atenção. O chamado de hoje, para mim e para você, prestemos atenção naquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Só assim serviremos com excelência. Entendeu? Então, não precisamos nos espelhar em ninguém, a não ser Cristo, que é o modelo perfeito de tudo, né? Então, que o Senhor fale aos nossos corações, nos direcione, limpe os nossos olhos, né? Limpe o nosso coração e que possamos ter esse entendimento, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de jornada. Deus te abençoe.